Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Ao Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é para a gente conversar sobre esse livro, A Sociedade da Transparência, do filósofo coreano Byung-Chul Han, que atualmente mora na Alemanha e é professor de filosofia, está radicado lá, e vem contribuindo para uma elucidação da sociedade com essas publicações da editora Vozes. São vários livros em que ele coloca algumas situações bastante contemporâneas e urgentes para esse entendimento tão necessário desse momento histórico que a gente está vivendo. Não se engane, porque esse livro aqui, apesar de ter uma editoração, é um design, né? Um livrinho pequeno, assim, que a princípio você acha que você pode ler de uma sentada. Ele tem 116 páginas, né? Então tem uma fonte assim grandinha. Não é um livro fácil, muito pelo contrário. É um livro extremamente denso e profundo. Ao contrário até do que a nossa sociedade hoje, que é extremamente superficial e de aparências, esse livro ele precisa de uma atenção bastante especial. Não só esse, como qualquer livro da obra das publicações desse autor. Qualquer obra desse autor necessita de uma atenção especial. A Sociedade da Transparência, ela vai apontar, em primeiro lugar, a falta de confiança que nós temos, já que a exigência do momento é a transparência. Quando todo mundo busca pela transparência, a transparência e a demanda é essa, é porque a confiança nas informações, elas já se foram há muito tempo. Então esse é o primeiro indicativo de que a Sociedade da Transparência, ela vem requerendo muitas informações, e essas informações, elas na verdade são desinformações. Como as pessoas se expõem na rede social, e elas em todas as mídias sociais, e como elas fazem com que as suas contribuições sejam perniciosas para que a sociedade molde o comportamento dessa pessoa e de outras tantas. Porque quando você está numa rede social e você vai dar um dislike ou um like, imediatamente os algoritmos eles trabalham para que todas as informações cheguem e sejam distribuídas para os iguais. É o que ele chama aqui nesse livro de o inferno dos iguais. Então as pessoas elas se aproximam, as pessoas que pensam a mesma coisa, que desejam a mesma coisa e que têm pontos de vista semelhantes, elas são aproximadas pelos algoritmos das mídias sociais, e com isso o mercado se beneficia muito dessas informações e acaba trazendo uma sociedade de consumo muito mais eficaz e muito mais, digamos assim, enfática. É importante também entender nesse livro os conceitos de negativo e positivo e de como as pessoas vão se mostrando. Então as mídias sociais, ela no final das contas, ela é um prato de psicopatologia, né? Elas incentivam o voyeurismo, o narcisismo, quando, por exemplo, uma pessoa não pensa como você, e essa sociedade da transparência, ela faz isso porque ela carrega as pessoas que vão ter o mesmo pensamento, então elas eliminam todas aquelas pessoas que não pensam iguais a ela, e a gente sabe que o pensamento diferente é aquele pensamento que impulsiona de fato e de direito a evolução do homem. Então, nesses 9 capítulos desse livro, vai falar de como essa sociedade, a partir do momento em que a gente exige a transparência, como que as mídias sociais vão controlando as nossas ações, empurrando goela abaixo coisas que a gente precisa acreditar, que a gente precisa consumir e que a gente precisa se beneficiar, digamos assim. Coisas que trariam benefício para a nossa existência, quando na verdade a gente sabe que não é, né? Então, ele aponta, lógico, ele trabalha com a Freud, Walter Benjamin e todos os
teóricos que falaram sobre mídias, não exatamente as digitais, porque não era na época, mas como que a publicidade, como que a exposição e como que as pessoas se mostram, como elas podem ser controladas. Então, as pessoas de hoje, o que elas fazem? Elas se despem diante das mídias sociais e elas têm uma necessidade de mostrar aquilo que elas podem consumir, a sua pseudo-felicidade, ou como elas são resolvidas em relação a as muitas questões e mandando indiretas para outras. E isso tudo, na verdade, forma um conglomerado de informações que são muito bem conduzidas e muito bem aproveitadas. Então, na medida em que as pessoas elas se expõem e elas informam seus dados, suas vidas, suas belas vidas, todas as redes sociais, ela então se utiliza desse propósito e se utiliza dessas informações. E ela cria, ao contrário de uma liberdade, ela cria um sistema que enclausura as pessoas e elas acabam tendo que responder aquilo. Então elas passam a agir de acordo com aquilo que é esperado socialmente ou aquilo que vai dar maior visibilidade. Elas expõem o seu modo de pensar e mesmo a sua intimidade para isso, né? Então as pessoas são desnudadas ali e ao mesmo tempo que elas são levadas a fazer isso, elas acreditam que isso é uma liberdade, que elas estão se expondo de uma forma livre. Não, é de uma forma controlada. Dessa feita, as particularidades, elas não interessam mais. Na verdade, há uma homogeneização de condutas, de acessos e de demandas. Então, as pessoas, elas são agrupadas. As mídias, elas se encarregam de agrupar as pessoas e trazer para cada nicho aquilo que elas devem consumir, aquilo que elas devem pensar, como elas devem se expor, como elas devem se mostrar socialmente. E as pessoas, então, elas se encarregam de, ao se despir, de criar uma publicidade em torno de si mesmo. Só que as pessoas, elas mostram aquilo que a mídia quer que elas mostrem, não aquilo que na verdade elas são. Ninguém aparece numa rede social para dizer das suas questões negativas, né? Elas sempre se colocam para cima e elas ostentam. Então é o prato de comida, é a roupa que veste, a viagem que faz, são as suas opiniões políticas, e tudo isso gera um arcabouço, gera um pacote de informações. Então é uma sociedade que ela elimina o mistério. Ninguém pode ser misterioso em relação à sua história. Aquilo que não está na mídia não existe. Então é dessa forma que se pensa. É um livro que assusta bastante quando a gente se observa também como parte dessa engrenagem, no momento em que a gente tem um canal no YouTube, que a gente tem um Facebook, que a gente tem um Instagram, que a gente posta nossas fotos, nossa vida, nossos filhos, nossos relacionamentos, e como as pessoas julgam as coisas por uma imagem, elas julgam a partir de uma exposição, de um pensamento, de uma frase, um corpo, né, as festas, os comportamentos, enfim, como as pessoas estão ali, elas se deixam julgar pela sociedade. Então, na verdade, a verdade ela está ocultada, não existe essa transparência que as pessoas pensam que tem, embora elas persigam esse conceito da transparência, e acaba por causar uma sociedade doente e uma sociedade que persegue ideais inexistentes e muito distantes das suas possibilidades. Então, fica aqui um pensamento para a gente refletir, né? Um livro bastante importante, bastante atual. Não sei se eu falei o nome certo dele, vocês me corrijam, por favor. Mas eu recomendo a obra dele inteira. Mas não leiam nada dele seguido. Dê um tempo, leia um livro, dá um tempo, lê outro,
coloca outro livro no meio, porque senão a impressão que você vai ter é que ele está se repetindo nos livros, quando na verdade não. Como as ideias são muito concatenadas, às vezes é necessário que ele insira uma ideia anteriormente exposta, que você já teve contato, num novo contexto. Então isso cria uma atmosfera, uma perspectiva de que ele está sendo repetitivo, quando na verdade não. Então é por isso que eu aconselho a espaçar as leituras da obra desse maravilhoso, brilhante filósofo contemporâneo que nos leva a entender um pouco dessa sociedade doente na qual vivemos. Então por hoje é só, muito obrigada pela sua atenção e me diga se você conhece a obra dele e quais livros você já leu, tá bom? Obrigada, gente, tchau!